irmãos, esse texto e a experiência desse homem chamado, na minha Bíblia, eu estou usando Benaia, talvez em algumas traduções, Benaías. E a partir desse contexto eu quero fazer essa aplicação. Aproveitando esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, esse tempo diferente, e compartilhar essa experiência. Essa semana, irmãos, eu conversava com uma pessoa e ela me disse exatamente com essas palavras: pastor, essa quarentena arrebentou comigo. Foram exatamente essas palavras que a pessoa disse. E ela não estava falando de uma questão material. Ela não estava falando de questões financeiras. Ela estava falando de uma questão interior. Ela estava falando de algo do seu coração, algo que ela estava vivendo. Uma situação interna que estava mexendo com a vida dela. E a expressão foi exatamente essa quarentena arrebentou comigo. E meus irmãos, talvez não seja muito distante de nós esse sentimento. Eu não sei como você está passando esse tempo de quarentena. Não sei quanto isso tem mexido com você, o quanto você tem tido alguns sentimentos, algumas dúvidas, alguns medos, o quanto isso tem afetado o seu coração, a sua mente. E é por isso que eu quero nessa noite, a partir do texto de 1 Crônicas, capítulo 11, 22, refletir com você sobre essa luta interior, né? Ou como eu coloquei aqui no meu esboço, vencendo os leões da quarentena. Quantos leões estão rugindo dentro de nós nesse tempo em que nós estamos mais introspectivos, onde a gente está mais em casa, onde a gente está mais junto com a gente mesmo? Talvez muitos de nós já estejam enjoados da gente mesmo. Talvez muitos já estejam querendo matar a gente mesmo, né? Não aguentamos mais a gente mesmo nesse tempo de quarentena. Então, meus irmãos, eu quero, de maneira objetiva, compartilhar com você esse texto e pensarmos nessa direção. Amém? E só o básico. Amém? Amém? Graças a Deus. 1 Crônicas, capítulo 11, 22. Havia também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou 2 filhos de Ariel, de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna no tempo da neve. Matou também um egípcio e um homem de 5 côvados de altura. Verso 24. Por ter feito essas coisas, Benaia, filho de Joiada, tornou-se famoso como os 3 guerreiros. Dos 30, ele era o mais famoso, mas não igual aos 3 primeiros. E Davi pôs sobre o comando da sua guarda. Bem, queridos, leões da quarentena, meus irmãos, luta interior. Quando a gente fala em luta interior, primeiramente nós temos que entender que isso tem a ver com o nosso coração. Primeiro, isso tem a ver com o nosso ser interior. Falar, pensar em luta interior, como a Bíblia usa alguns textos, ela está nos levando a olhar para dentro de nós. O nosso interior, ele basicamente pode ser resumido ou traduzido no nosso coração. E eu quero ler para você 3 textos que falam sobre isso. O primeiro é Provérbios 4, 23, onde o escritor diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, ele diz, guarda o teu coração, guarda o teu interior. E o autor vai mais além, dizendo assim: porque dele procedem as fontes da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, temos que olhar para dentro de nós. Mateus 15, 19, Jesus fala assim: porque do coração procedem os maus desígnios. O coração é uma fonte de sentimentos e de sensações. E aí Jesus cita alguns desses maus desígnios: homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. O coração é uma fonte, é um depósito de coisas boas e de coisas ruins. E o Salmo 73, 21, meus irmãos, fala assim: quando o coração se amargou e as entranhas se comoveram. Então, quando a gente vai falar aqui de luta interior, nós queremos pensar justamente nessa questão do nosso coração. Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Como está a sua vida?
Como você tem processado esses sentimentos? O primeiro passo para vencer a luta interior é cuidar do nosso coração. É olhar para dentro de nós. Um autor chamado Mark Twain disse assim: todas as pessoas são como uma lua, tem um lado escuro que não mostram para ninguém. E eu sou assim, eu não sei você, mas tem alguns lados escuros que a gente procura esconder, que a gente procura não revelar. E é aí, meus irmãos, que mora o perigo, porque às vezes é nesse lado escuro que a gente tenta esconder, que o inimigo acaba usando e depositando ali com sentimento, algumas impressões, algumas situações, algumas marcas. E esse lado escuro do nosso coração é dali que muitas vezes saem os nossos inimigos, os nossos adversários. Ou no contexto que nós vamos ver hoje à noite, ali que se criam os nossos leões. É comum a gente esconder algumas ações, alguns desejos, alguns pecados, depositando isso nos nossos corações. Por isso nós temos que olhar, cuidar desse sentimento, cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração. Quando a gente passa por lutas interiores, isso tem a ver com um fator pedagógico, algo para a gente aprender, algo para a gente crescer. E aí tem mais uma frase que eu quero citar de Robert Brown, que diz assim: quando a luta começa em seu interior, então o homem já vale alguma coisa. Amém, querido? Quando a gente identifica que a gente está passando por uma luta interior, é sinal que a gente já está começando a trilhar o caminho certo. Há algum valor nisso, há algo importante nisso. Então, estar passando por dilemas, por lutas interiores, estar enfrentando situações internas, isso não é de todo mal. Isso tem um fator que eu chamo aqui do fator positivo, o fator pedagógico. Entender essa luta vai nos levar a amadurecer e a nos fortalecer e a nós vencermos essa batalha. Davi, no Salmo 51, quando ele ora a Deus, depois de ser repreendido pelo profeta Natan, Davi ele expressa os sentimentos do seu coração. O Salmo 51, Davi, ele expressa como ele estava tão entristecido com algumas situações que lhe aconteceram. No verso 2, por exemplo, do Salmo 51, ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Verso 7, ele fala: purifica-me, para que eu fique limpo, para que eu fique branco. Verso 8, ele diz assim: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que se regozijem os meus ossos que esmagastes. Verso 10, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Verso 12, restitui-me a alegria da salvação. A impressão que dá é que Davi, enquanto ele estava guardando o pecado, enquanto ele ocultava aquele erro tão grave que ele cometeu, aquilo estava fazendo tão mal para ele. E ao evitar esta luta contra ele mesmo, ou evitar ir contra o seu próprio coração, ou a evitar ter esse encontro consigo mesmo, ele estava se amargurando, ele estava morrendo interiormente. Ele estava secando, ele estava perdendo a sua vida, porque ele estava ocultando no seu coração sentimentos, e no caso de Davi, o pecado. Nós precisamos, irmãos, olhar para dentro do nosso coração nesse primeiro momento, amém? Como está o seu coração? Como estão esses sentimentos? O que está borbulhando? O que está fervilhando no seu interior? O texto nos diz, no verso 22, que nós lemos do 1 Crônicas, que esse homem chamado Benaia, ele era filho de Joiada, mas o texto fala também que ele era um guerreiro. Então, quem era este homem? Benaia significa Deus constituiu, Deus escolheu, Deus levantou. Ele era soldado de Davi, mas não era um soldado comum, ele pertencia àquele grupo dos 30 de Davi. E aí eu preciso só fazer aqui algumas ponderações, que o exército de Davi basicamente tinha ali 3 grupos. A base eram os soldados, né, o exército, aqueles que iam para a batalha, a grande soma. Depois o texto fala aqui dos 30 de Davi, era um grupo mais seleto, era o segundo escalão, pessoas mais próximas, pessoas que fizeram alguns grandes feitos. Em Samuel, e no texto paralelo, fala que quando Davi sentiu sede, os 3 valentes foram e pegaram a água e trouxeram para Davi, para que Davi bebesse. Então eram 3 pessoas mais valentes, corajosas. Tinha o exército, a base, o segundo escalão, os 30, e esse primeiro escalão, então, os 3 guerreiros mais importantes. Benaia, ele se destacou e ele então pertencia a esse segundo escalão. Mas ele não chegou a ser um dos 3 mais importantes, apesar de ter feito
grandes feitos na vida e para o meio da vida. E a pergunta, meus irmãos, agora é: quem é você? Quem você é? Quando você olha para o seu coração, o que você vê? Quando você se olha no espelho, que imagem reflete lá? Que impressão você tem de você mesmo? Quais são as impressões que você traz sobre a sua própria vida? Nós precisamos fazer essa avaliação e essa autoavaliação. Quem eu sou na presença do Senhor? Para que a gente possa, então, através dessa pergunta, fazer uma segunda pergunta: quem eu sou? E depois, o que está dentro de mim? O que governa no meu interior? O que habita no meu coração? O que está dentro de mim que a gente precisa tratar diante do Senhor? Verso 22 ainda, o texto fala de um momento da luta. E aqui eu quero destacar um pouquinho essa questão desse momento, desse tempo da luta. O texto vai falar que Benaia, ele matou 2 filhos de Ariel. E aí depois o texto, irmãos, ele abre como um parênteses, dizendo assim: depois ele desceu e matou um leão numa caverna no tempo da neve. Eu quero explorar um pouquinho essa informação da palavra de Deus, porque não é algo muito comum, essa informação. E com essa informação eu quero trazer aqui a nossa reflexão no momento da luta de Benaia. Não aquela luta que ele estava acostumado contra os exércitos, contra os inimigos, e contra homens, e contra soldados. Ele teve aqui um outro momento de luta. E é esse momento que eu quero que você agora esteja pensando um pouquinho sobre ele. Ele matou um leão no tempo da neve. Nós podemos aqui, irmãos, compreender que há um tempo de batalhas exteriores e há um tempo de lutas ou batalhas interiores. O texto diz que no tempo da neve, ou na época da neve, ele lutou essa batalha. Então, ele estava no momento da batalha interna, interior, e não no momento das batalhas exteriores. As batalhas exteriores, elas normalmente eram travadas quando o clima, quando o ambiente era mais favorável. Se você ler o texto de 2 Samuel, capítulo 11, logo que Davi estava como rei de Israel, o texto diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe com os seus servos, todo Israel. Eles destruíram os amonitas, mas Davi ficou em Jerusalém. E no verso 2 de 2 Samuel 11 fala assim: numa tarde Davi se levantou da sua cama, foi passear no terraço pelo palácio real, e de lá ele avistou Betseba, e você já sabe aonde a história vai dar. Ou seja, por que eu estou falando isso para você? Porque havia um tempo de lutas exteriores, aonde os generais levavam seus soldados para o campo, aonde eles passavam lá muito tempo nas batalhas, aonde eles enfrentavam esses exércitos, esses inimigos. Nenhum rei, nenhum comandante em sã consciência levava os seus soldados para uma batalha exterior nesse tempo da neve. Porque a neve dificultava toda a logística e eles não tinham esse hábito de lutar nesse momento. Então, quando nós vemos aqui que o tempo que Benaia está vivendo agora não era o tempo propício para batalhas exteriores, e o texto nos fala que ele vai travar uma luta dentro de uma caverna, é o que a gente vai então aqui, irmãos, olhar para o texto e entender que era o tempo dele ter uma batalha interna, interior. Aquilo que talvez antes ele tinha deixado para trás, aquilo que talvez antes ele tivesse adiado por muito tempo, chegou a hora dele enfrentar esse momento. Chegou a hora dele enfrentar esse inimigo, esse adversário. A ausência de guerras exteriores gera uma ocasião propícia para batalhas interiores. E aí nós trazemos esse contexto da quarentena. Quantos de nós não estamos batalhando as nossas batalhas comuns exteriores? Trabalho, ganha-pão, correria, agitação, falta de tempo na agenda. Agora a gente está com bastante tempo, mas nós estamos tendo que travar outras lutas, outras batalhas. Como essa pessoa que eu disse para você no começo, que ela justamente está passando por uma batalha muito ferrenha nesse tempo de quarentena. E que ela está sendo terrivelmente abalada por isso. Ele travou essa luta não nos campos, ele travou essa luta dentro de uma caverna. Em algumas traduções diz numa cova. Ele não enfrentou um soldado, um guerreiro, mas ele enfrentou um leão. Ele teve que ter esse momento e essa disposição de descer ao interior daquela caverna
ir lá travar essa batalha, matando esse leão que muito provavelmente vinha assolando, vinha trazendo medo, vinha trazendo prejuízo para a aldeia onde Benaia morava. Chegou o tempo dele enfrentar aquilo que ele estava adiando há algumas ocasiões. Quando nós atravessamos, amados, o inverno das nossas vidas, Deus nos conduz a lutas mais importantes. A batalha mais importante da nossa vida não é aquela que a gente trava lá fora para ganhar dinheiro, para pagar nossas contas, para manter a nossa família, o trabalho, a luta, agora a depressão, a opressão, a recessão. Essa não é a batalha mais importante, meus irmãos. Ela é significativa, mas não é a mais importante. A batalha mais importante é aquela que a gente trava dentro de nós, com a gente mesmo, com o nosso próprio coração, com alguns sentimentos que a gente vai nutrindo. É aquela batalha que a gente vai lutar justamente nesse lado oculto do nosso ser, onde a gente deposita ali alguns sentimentos que desagradam ao Senhor. E muita gente faz isso justamente nesse tempo de inverno, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor. Batalhas contra nós mesmos, batalhas contra aquilo que a gente pode chamar aqui dos nossos leões interiores, aquilo que vem dominando os nossos corações, aquilo que vem tirando a nossa paz. Assim como Moisés, quando estava lá pastoreando o rebanho de Jetro por 40 anos, até que Deus chama ele para libertar o povo de Israel. Moisés ficou lá 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, e eu imagino que ele estava passando por uma luta interior, colocando em ordem os seus sentimentos, administrando os seus desejos, as suas vontades. Talvez como Davi, que ficou fugindo por muito tempo de Saul, mesmo ungido rei, ele não tomou o trono, ele ficou fugindo de Saul por muitos anos. E nesse tempo, Deus trabalhando com Davi, Deus movendo o coração dele, Deus trabalhando algumas emoções, alguns sentimentos e algumas demandas internas. E por que não lembrar também, irmãos, de Paulo, que ficou 4 anos no deserto da Arábia, antes de ir para Jerusalém, antes de ele começar o seu ministério. Paulo ficou naquele momento de uma luta, de uma autorreflexão e de uma avaliação interior. Por isso eu queria perguntar para você, nesse momento da luta, que leão você está enfrentando nesse momento? Que sentimento, que realidade, que circunstância, o que está dominando o seu coração, a sua mente, o que tem assolado você, o que você tem, muitas vezes, talvez deixado de lado, qual é o inimigo que está agora trazendo apreensões e medos para o seu coração. Meus irmãos, esse é o tempo da batalha. Esse é o momento da batalha. Agora é hora da gente parar de deixar para amanhã, de postergar e a gente enfrentar esse adversário que ele é invisível, mas que ele está ali constantemente dentro dos nossos corações e querendo tirar a nossa paz. Amém? O texto ainda nos fala de uma natureza dessa batalha. Nós hoje falamos muito de coração, os louvores eles falavam muito de coração, de olhar para dentro de nós, é porque justamente a natureza dessa batalha, ela é interna, ela está lotada dentro do nosso ser. E para isso eu quero ilustrar, voltando aqui para o texto, e tentando imaginar Benaia se dirigindo ao encontro desse leão para travar esta batalha. Então, meus irmãos, ele desceu a cova, o coração da terra. Lá foi o ambiente daquela batalha. Lá foi o lugar onde ele enfrentou aquele inimigo. Foi lá que ele teve que travar, solitário, essa luta. E talvez você possa imaginar ele à procura daquele leão. E ele começa então a investigar onde está aquele leão e ele encontra as pegadas daquele animal. E Benaia então começa a seguir aquelas pegadas sobre a neve, e aquelas pegadas terminam dentro, ou à entrada de uma gruta, de uma cova, de uma caverna, enfim. O texto, na tradução que eu estou lendo, diz que ele desceu em uma caverna. Ao Benaia chegar naquela caverna, ele então agora tem que tomar uma decisão, entrar dentro daquela caverna, continuar a sua procura do seu inimigo, ou voltar dali para trás, desistir e deixar para um outro momento. E é essa decisão, a atitude que muitos de nós não tomamos. Muitos de nós, quando chegamos no momento de decisão, a gente acaba recuando em lugar de avançar, para dar uma solução, para trazer uma cura, para buscar diante de Deus
a resposta para aquilo. Quando Benaia começa a entrar naquela caverna, até então um lugar tranquilo, bastante espaço, confortável. Mas à medida que ele vai entrando, à medida que ele vai em busca do inimigo, a iluminação começa a diminuir, o espaço começa a ficar menor, ele começa a andar com mais dificuldades. E essa viagem de Benaia para dentro da caverna é a viagem que muitos de nós evitamos de fazer para dentro dos nossos próprios corações. Muitos de nós evitamos de fazer essa caminhada ou essa jornada porque a gente tem medo daquilo que a gente vai encontrar lá dentro. E a gente não vai saber como lidar com aquilo. A gente não vai saber como batalhar essa luta que agora está diante de nós. Agora, a única luz que ele teria seria a sua tocha acesa, a qual ele está carregando. À medida que ele entra, o clima vai mudando, ele começa a sentir o calor do interior da terra, ele começa a ficar com medo, apreensão, ele começa a ficar mais agitado, o seu coração começa a bater mais forte, ele talvez tenha ali alguns momentos que ele começa a suar frio. Agora já é um ambiente de escuridão muito maior, a não ser a luz que ele estava carregando. E a apreensão e o medo agora tomam conta dele, porque ele não sabe aonde está o leão, embora o leão muito provavelmente saiba onde ele esteja. E por ele não saber aonde está o inimigo, isso traz para ele aquele sentimento de dúvida, de tensão, de apreensão. Mas ele precisa seguir em frente. Ouvindo o silêncio e apenas a sua respiração, ouvindo ali aquele silêncio, ele começa a ficar mais apreensivo, até que diante dele então se apresenta o seu inimigo. Até que diante dele aparecem aqueles olhos amarelados do leão, e ele agora precisa enfrentar aquele adversário. Eu não sei, meus irmãos, o quanto você tem evitado esse caminho para dentro de você mesmo. O quanto você tem evitado se conhecer mais, porque essa trajetória de Benaia para dentro da caverna, a procura do leão, nada mais é do que a nossa busca de conhecer a nós mesmos. De fazer essa reflexão interior, olhar para dentro de nós. E ali ele começa a batalhar. Lá dentro, como diz o texto, desceu, matou o leão numa caverna. Lá dentro ele travou aquela batalha. E muitas vezes, irmãos, essa batalha é tão difícil que a gente está evitando. Por isso precisamos enfrentar os nossos adversários interiores. Encarar as feras e os monstros que estão dentro de nós. Medos, pecados, orgulho, impulsividade, disciplina, preguiça, sensualidade, maledicência, inveja, tantos inimigos que estão pairando em nós ou habitando o nosso coração, e que a gente não pode deixar que eles fujam. Por isso, amados, não devemos fugir dos nossos leões, nós não devemos deixá-los de lado, nós precisamos enfrentá-los, nós temos que resolver esses problemas, nós temos que derrotá-los, porque senão eles vão ficando cada vez maiores. Sempre que a gente evita uma luta contra algo que está dentro de nós, a gente está dando permissão para que aquilo cresça e se torne algo ainda maior, e mais assustador, e mais letal, e mais perigoso, e que pode em algum momento nos derrotar. Mas ainda o texto em quarto lugar fala sobre o resultado dessa luta. O verso 22 fala que ele matou o leão. Amém? Ele matou o leão. Ele venceu aquele adversário. E ao matar o leão, ele deixa a cova de uma maneira transformada. Ele é capacitado para se tornar o general do exército, comandante da nação. Quando nós vemos 1 Reis, capítulo 2, verso 35, muito tempo depois, quando Salomão assume o reinado, e Salomão precisa substituir o comandante do seu exército, quem é que Salomão escolhe? Benaia. Ele não escolhe nenhum dos 3 de Davi, e nenhum outro dos 30, ou nenhum outro soldado. Ele vai escolher justamente Benaia. Por quê? Porque Benaia foi o único que entrou na cova e matou o leão, e saiu de lá vitorioso.
Então, quando ele trava essa luta, essa batalha, ele se torna então capacitado para fazer e alcançar lugares mais altos. Ao sair daquela cova vencedor, ele é também transformado. Não imediatamente, mas um tempo depois, ele é escolhido para liderar o exército de Salomão. Quando nós vencemos, irmãos, a nossa luta interior, quando nós vencemos as batalhas interiores, quando nós vencemos os inimigos que estão dentro de nós, isso nos torna capaz de outras vitórias ainda maiores. Talvez seja como a gente tenha que matar um leãozinho por dia, começar com os menores para que a gente possa então depois chegar até os maiores. Porque isso vai nos capacitar a chegar mais próximo do Senhor. Isso envolve deixar Deus moldar as nossas vidas, envolve sermos usados pelo Senhor nas suas mãos, envolve deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, envolve deixar que o Espírito nos santifique, que o Espírito Santo nos use para que a gente então possa ser bênção e não sejamos impedidos por situações internas, questões mal resolvidas, questões ocultas dentro de nós. Muitas vezes, amados, o que nos impede de ser usados com mais poder na presença do Senhor é justamente essas situações que a gente não resolve com a gente mesmo. Por isso nós precisamos enfrentar esses inimigos. Eu quero citar aqui como ilustração João, irmão de Tiago. Esse discípulo amado, um dos primeiros discípulos de Jesus, Mateus 4:21. Junto com Pedro, ele se tornou um dos 3 mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos. Mas João, ele não foi usado de maneira imediata. A gente não vê muito o João presente nos evangelhos e a gente não vê o João muito presente também no livro de Atos. Porque o João ele precisava travar uma luta, uma batalha interior. Marcos 3,17 diz que ele era o filho do trovão. Marcos 9,38 fala que ele proibiu um homem de seguir junto com eles. Lucas 9,54 diz que ele quis derramar fogo do céu para consumir os samaritanos. Então, o João tinha um leão dentro do seu coração, que ele precisava dominar, que ele precisava vencer, para que depois ele pudesse então ser usado na presença de Jesus. E é depois de vencer esse leão que nós vemos um João justamente transformado. Aquele João que era o filho do trovão, mas que agora vai escrever sobre o amor. João é o autor que mais fala sobre o amor, mas ele só conseguiu fazer isso depois de ser completamente transformado. Depois que ele conseguiu resolver essas questões interiores. Depois que ele conseguiu tratar o seu próprio coração. Por isso, amados, se a gente quer ser transformado, a gente precisa enfrentar esses inimigos, esses adversários ocultos, esses leões que estão dentro do nosso coração, esses sentimentos, essas vontades, esses desejos. Porque se a gente não vencê-los, nós não vamos ser promovidos como Benaia foi. Nós nunca vamos chegar a lugares mais altos. Deus não vai nos usar antes da gente passar por esse processo de transformação. Deus pode usar qualquer pessoa desde que ela seja transformada primeiramente. E vencer esses inimigos interiores do nosso coração é justamente esse processo de transformação, de cura. Como está o seu coração, meu irmão? Algum sentimento, algum leão se criou aí nesse tempo de isolamento, de quarentena? Aproveite esse tempo agora para você fazer essa reflexão, essa viagem para dentro de você e você poder ter vitória sobre aquilo que está trazendo derrota na sua vida. Aquilo que está amedrontando você, aquilo que está trazendo medo, pavor, desânimo. Esse é o tempo de nós travarmos essas batalhas interiores, amém? Deus tem grandes planos para nós, por isso temos que descer a cova, matar os nossos leões. E esse é o momento para essa luta. Deus está separando esse tempo, esse momento para você enfrentar esses leões. Não é à toa, meus irmãos, que você tem estado mais tempo em casa, com mais tempo disponível, para mais tempo de oração, para mais tempo de busca, é porque alguma coisa você precisa resolver dentro do seu próprio coração.
alguns dilemas, algumas situações você precisa acertar com você mesmo e com o Senhor. Mas não pense que essa luta, a ausência de luta exterior, é apenas um momento, um tempo de folga. Não, nós temos que aproveitar esse tempo de ausência de luta exterior para lutar as batalhas interiores. E essa luta interior, ela não é contra pessoas. Paulo fala em Efésios capítulo 6. A nossa luta é contra os principados, potestades, é uma batalha espiritual. Toda luta contra o nosso próprio coração e contra o nosso interior, ela se trava no campo da batalha espiritual, da luta espiritual. E essa luta ela é vencida com oração, com consagração, com a busca do Senhor, com a nossa vida diante dele. O seu maior inimigo pode estar justamente dentro de você. Não é do lado, não é fora. É aquele que está lá dentro do nosso coração. O resultado dessa batalha será vitória, livramento, consciência e coração tranquilos na presença do Senhor, para que você seja usado por Ele. Amém?